essa palestra, onde a gente vai tentar falar um pouco mais, né, de algumas coisas que fazem bastante diferença no desenvolvimento de projeto com aprendizado de máquina, tá? Bom, vamos lá. Eu estava... Quando o Paulo me chamou para essa palestra, ele falou assim, faz uma palestra aí para pós, alguma coisa que seja interessante. E aproveitar que minha esposa está aí também, a Patrícia, eu falei assim, e aí, Patrícia, o que eu faço? Ela falou assim, vê aí, imagina que você está dando palestra para alguém de doutorado, igual a Marcinha, aí a Marcinha acho que está aí também, que é a da UFAM. Ela falou, imagina que você está dando palestra... Estou aqui, professor. Aí falou, imagina que você está dando palestra para esse povo aí, o que você gostaria de ouvir, né? Eu falei, como aluno de doutorado, aí eu escrevi o título, escrevi o abstract e mandei, né? Aí depois eu pensei assim, cara, como obter sucesso em meu projeto de pesquisa utilizando aprendizado de máquina? Aí depois eu mastiguei um pouco mais esse título e eu descobri que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Até muito mais, eu diria. Porque é bastante presunçoso acreditar que existe uma receita, né, que vai trazer sucesso em qualquer projeto de aprendizado de máquina, né? E aí eu vou trabalhar um pouco esse termo aí, e aí eu vou relançar o título disso aí, tá? Para a gente entender um pouco melhor. Poxa, Takashi, isso é propaganda enganosa, hein? Pois a gente entra na palestra achando que a gente vai receber o ensinamento do século. Então, é clickbait esse título aí, isso é só para dar view. Fake news. Então, sucesso para os meninos que trabalham com aprendizado de máquina, muitas vezes é encontrar o melhor algoritmo, né? E aí, o melhor algoritmo é sempre muito relativo, né, aos dados, né? Você não consegue falar em, eu tenho o melhor algoritmo, mas eu preciso dos dados, né? Então, não dá para falar de sucesso do melhor algoritmo sem os dados. E aí, para quem gosta um pouco mais de fundamento, né, vocês devem saber que existe o No Free Lunch Theorem, né? Para quem não conhece isso é extremamente famoso, não só em machine learning, mas para o pessoal de otimização, eles usam muito. O pessoal de busca em grafos também, eu acredito que usam muito esse teorema, né? E o No Free Lunch Theorem, apenas relembrando aí para quem já ouviu falar, né, é uma analogia, né, ao que acontecia aí antigamente, e se não me engano é nos Estados Unidos ou na Inglaterra, me corrijam aí se eu estiver errado, e os caras faziam assim, colocavam uma faixa enorme assim na frente do restaurante, colocava assim, almoço de graça, né, e aqui para o Brasil seria almoço na faixa, né, e aí eles colocavam com letrinhas minúsculas ali depois para clientes que tomem pelo menos um drink, né? Então eles criavam uma expectativa ali, né? Assim como essa palestra, né? Criam uma expectativa errada do que realmente dá para ser feito, né? E aí o que os caras faziam, faziam a comida salgada de maneira proposital. E aí os preços de bebidas eram muito mais altos do que normalmente são, né? Então eles equalizavam e faziam o negócio funcionar aí, né? Muito ganhando dinheiro de uma outra maneira, né? E aí a mensagem dessa analogia é que sempre existe algum custo escondido aí, né? Quando você tem algum tipo de problema, né? E agora tentando trazer um pouquinho mais para o nosso contexto, tá? Em aprendizado de máquina, eu sei que existem bastante críticas com relação à redução desse problema para aprendizado de máquina, porque o pessoal, tem muita gente que discorre de que aprendizado de máquina não é só otimização ou só problema de busca, mas eu estou, assim, apenas essa ressalva aí, porque tem muita gente que não acredita nisso, né? Eu acredito em parte, tá? E aí a metáfora do No Free Lunch Theorem, né, funciona da seguinte maneira.
A gente tem um restaurante, né, que é o algoritmo, a gente tem o prato, que é um problema, e você tem o preço, que é um custo computacional, né? E o que o No Free Lunch Theorem diz, né, a analogia, né, eles assumem o seguinte, né, que existe um cardápio fixo, onde todos os restaurantes têm esse cardápio, né, vamos supor que é, sei lá, batata frita e lasanha, não sei, né? E aí todos os restaurantes têm como solução, né, como maneira de resolver o problema, né, esses dois pratos, né? E aí, né, todos têm preços diferentes para cada prato. Mas na média, o que o No Free Lunch Theorem diz é que, na média, se você fazer a média dos preços, todos os restaurantes são muito parecidos, né? Porque ele tem que ganhar em alguma coisa e perder em outra, né? E aí alguns restaurantes faz o No Free Lunch, né? Que, na verdade, você está meio que enganando. Você falando assim, ó, eu ganho muito nesse problema aqui, mas perco em outro, né? Então, o que o No Free Lunch Theorem diz é que não existe um algoritmo universalmente melhor que o outro, tá? Então, essa é uma das analogias aí mais conhecidas. Então, se o seu problema é encontrar o melhor algoritmo, né, dificilmente já aprovado teoricamente, né, se você assumir os pressupostos desses teoremas aí, não tem como você ter o melhor algoritmo, tá? O que você vai ter é um algoritmo que é bom para uma tarefa específica, né? E aí nas outras ele é ruim, tá? Então, isso é uma boa e uma má notícia, né? Se você quer fazer um algoritmo genérico que sirva para tudo, não vai existir. E se você quer fazer um algoritmo específico para uma tarefa, isso pode ser algo interessante, tá? E aí existem pessoas onde o sucesso, né, na verdade, está mais relacionado a desenvolver um modelo, né, de aprendizado de máquina que tenha um desempenho satisfatório para uma dada aplicação, né? E aí, novamente, tem um problema com isso aí. Porque quando você atrela a aplicação, né, o que é sucesso para um pode não ser sucesso para outro, né? Se você falar assim, não, sucesso para o meu problema é ter taxa de acerto, sei lá, maior que 99%. Pode ser que isso não seja realidade, né, para alguns tipos de problemas, né? Às vezes nem é possível você atingir isso aí, tá? Então, se você busca por isso aqui como sucesso, né, eu posso te dizer que não existe metodologia, processo, algoritmo que garante sucesso em projetos de aprendizado de máquina, considerando essa definição aqui, tá? Porque é dependente de domínio, dependente de aplicação. Daí você fala, pô, mas então essa palestra aqui eu vou ter embora, não tem nada a ver com o que eu quero, né? Então eu vou tentar salvar aí o título da palestra, que é como aumentar as chances de sucesso em meu projeto de pesquisa utilizando aprendizado de máquina, tá? Porque é muito difícil você garantir sucesso, né, em qualquer tipo de aplicação, né? Espero que isso tenha convencido vocês para continuar assistindo. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, aqui está um dataset do pessoal do Emerson Pistori, né, que construiu um dataset de pólen, né, e vamos assumir que é um problema de classificação, se não me engano são 73 classes, né, e você tem que classificar essas imagens aí. Então, normalmente, num aluno de mestrado ou doutorado, principalmente os de mestrado, a gente já atrela um problema desde o começo para ele, né, então, normalmente vem com uma cara dessa aí. E aí existe uma taxa de acerto, né, que é esperado, que você espera que você consiga obter, né? E aí você roda, faz o seu melhor, você atinge 80% de taxa de acerto, né? E aí você fala assim, aí você mostra para o seu especialista, ele fala assim, cara, isso aqui como um montinho de regrinhas um monte de regrinhas de cor, eu consigo fazer algo parecido. Então, eu preciso melhorar isso,
né? E talvez essa seja a realidade da maioria de vocês que está trabalhando com algum problema de aprendizado de máquina. Você chega num ponto onde o seu resultado não é satisfatório, né? Então, essa palestra, ela vai um pouco nessa linha de, cara, e agora? O que que eu faço? Como é que eu faço para melhorar esse desempenho? Né? Então, eu vou permear aí por vários assuntos para tentar colocar um pouco da experiência que a gente tem nesses tipos de problema e aí ajudá-los, né, quando vocês enfrentarem esse tipo de coisa, tá? Principalmente os alunos que estão no começo, ou da iniciação, ou do mestrado, sabem muito bem o que é isso, né? Deve estar enfrentando isso. O algoritmo não roda, a taxa de acerto é ruim, tudo é muito ruim, você briga com o modelo, não tem resposta, né? Então, isso é bem comum, e diga-se de passagem, eu acho que acontece com, eu chuto aí 95% das vezes. São raros as coisas que funcionam de primeira, ou funcionam na primeira tentativa, tá? Então, se esse é o seu cenário, né, seja bem-vindo ao clube, porque é assim mesmo, tá? E aí, sempre ajuda, né, você ter um pouco de conhecimento sobre esses assuntos que a gente vai abordar, tá bom? Então, você já deve ter visto isso aqui, né? Bom, se eu quero aumentar a minha taxa de acerto nesse problema, eu posso fazer algumas coisas, como, vou coletar mais dados, vou aumentar o número de épocas do meu treinamento, se você está usando uma rede neural, né? Se você usa uma rede neural, você pode trocar o seu otimizador, você pode tentar uma rede... Na verdade, aqui é tudo para rede neural, né? Tentar uma rede maior, rede menor, colocar algumas camadinhas de dropout ali nas fully connected, né? Que é bem salutar você fazer isso. Colocar uns batch norms, mudar a arquitetura, né? Então, tem várias coisas que você pode fazer. E aí, o que acontece é que a gente fica meio perdido, né? Falando, mas e aí? Eu tento tudo? Eu tento uma coisa só? O que que eu faço? Né? E aí a ideia é tentar guiá-los um pouco mais com relação a esses assuntos, tá bom? Então, o pipeline básico de todo problema de aprendizado de máquina é esse aqui, né? Com algumas variações, mas a grosso modo sempre segue algo muito parecido com isso. Você tem a definição do escopo, e aí isso aqui é feito junto com um especialista de domínio, você tem dados para serem coletados e pré-processados, e aí boa parte do pessoal de aprendizado de máquina fica aqui, ó, tentando gerar o modelo, né, fazer o modelo funcionar, tal, brigar com isso, tal, e aí fica bastante tempo aqui. E o deploy fica muito com o pessoal de banco de dados, fica muito com o pessoal de engenharia de software, fica muito com o pessoal... Agora eles criaram um termo novo, que tem o DevOps, né? Eles estão criando o termo MLOps, né? Para os caras Machine Learning, onde o cara vai ficar mais preocupado em fazer deploy dessas coisas e ele lida com a infraestrutura disso, né? Dizem que é até uma carreira aí nisso, tá? Então você tem todos esses passos aí que normalmente você segue, tá? E aí... você vai perceber que você pode estar preso em algum deles, né? Você pode estar preso aqui. Você não consegue definir o escopo do seu problema, você não sabe que problema atacar, você não sabe o que exatamente precisa ser feito, tá? Às vezes você pode estar travado aqui, ó, os dados que você está coletando. Na verdade, isso aqui é um trabalho que é mais fácil de você saber o que fazer, né? Mas eu vou mostrar para vocês que talvez, às vezes, nem é tão assim, só coletar dados, tá? E aí, às vezes você está lá, indo a campo. Eu tenho o pessoal da Embrapa, deixa eu ver se tem alguém aqui da Embrapa, do grupo aqui. Acho que tem o Leonardo. O Leonardo, ele trabalha com a gente lá com o pessoal da Embrapa. Quando a gente faz análise, a gente coleta as imagens com o drone, depois a gente sobrevoa com o drone, né? Aí eles vão a campo coletar as informações. Então eles vão lá, cortam o capim, pesa ele, seca ele, vai para o laboratório, separa a amostra, faz todo o trabalho de campo. E em muitas áreas, o grosso do trabalho, o mais difícil está aqui, ó. Você conseguir coletar dados, né? Isso aqui não é algo, assim, é extremamente trabalhoso, difícil,
pouco glamuroso, né? Então tem muito trabalho disso aqui que é de fundamental importância, né? E aí aqui normalmente a gente já recebe os dados mais bonitinhos. Mas o que eu quero falar para vocês é que muitas vezes você seguir esse pipeline de maneira linear pode ser perigoso, tá? O que é bom que você faça é que você não faça, prepare, ou por exemplo, você vai lá e coleta todos os dados possíveis, depois gera o modelo, depois faz o deploy, faz isso totalmente linear. E aí você vai perceber que no final aqui, na hora de você fazer o deploy, o atributo classe que você precisava ter sido coletado aqui para trás. E aí você tem que refazer, jogar quase tudo fora que você fez e refazer todo o ciclo de novo, né? Levanta a mão aí se alguém já passou por isso. Eu acredito que seja bem comum isso. Né? Então, é bem comum isso acontecer. Então, o que é comum, o que é recomendável, pega um pouquinho de dados, tá? E começa a fazer esse cara aqui, não de maneira linear, mas em ciclos. Faz aqui, depois volta, faz aqui, depois volta, até você ter as coisas que você precisa. Não sai coletando dado a rodo, não. Porque você pode ter problema depois, né? Acho que quem sentiu na pele isso sabe muito bem o que eu estou falando, né? Às vezes você vai lá e fala, coletei aqui, aí agora eu tenho que refazer tudo de novo, né? E isso é muito comum, tá? Se você está nessa aí, bem-vindo ao time, novamente, é muito comum, tá? Então, o que eu recomendo é pega um pouquinho de dado e vai começar a trabalhar com o seu problema. Não espere de ter os dados redondinhos, bonitinhos, vai exercitar um pouco isso. E aí você tem uma chance maior de sucesso com relação a isso, tá? Então, vamos falar um pouco de cada uma dessas etapas, e aí lembrando, né, que o recomendável é você fazer isso em vários ciclos menores, tá? No escopo, quando você está definindo o problema, principalmente o pessoal que vai para trabalhar com alguma organização ou empresa, o que é muito comum acontecer é os caras falarem assim, eu quero fazer um projeto e pôr inteligência artificial aqui. E aí bate o peito assim, acha que está arrasando, né? Fala, não, agora o meu projeto vai ter IA, né? Bom, qual que é o problema disso? Quando o cara vem com essa mentalidade, ele não sabe qual que é o problema e não sabe o que a gente pode fazer, né? Em termos de aprendizado de máquina. Ele não conhece essa área de intersecção aqui, ele não tem a menor ideia do que dá para ser feito normalmente. Ele deve ter visto Normalmente os caras veem alguns vídeos no YouTube assim e falam assim, dá para fazer isso, aquilo, tal. Mas no fundo os caras dificilmente têm uma noção boa do que precisa ser feito, né? Então, o que acontece hoje é que você tem um conjunto de especialistas em IA que conseguem entender um pouco melhor isso aqui, né? Óbvio que a gente não entende tudo, né? E você tem esses outros caras aqui. E aí, um erro muito comum é você, na primeira conversa com esse público, aí você começar a falar de, é aprendizado supervisionado, vamos medir precision, recall, o que a gente vai fazer. Não, cara. As primeiras reuniões que você faz com esses especialistas é você, como especialista, né, em computação ou o que você quer fazer, você entender o negócio do cara. Essa interação aqui é importantíssima, você entender qual que é o problema dele. E isso não é fácil, né? A gente está aí nos problemas da Cefaz, do Ministério Público, a gente está quase um ano, faz mais de um ano que a gente está conversando e a gente não absorveu totalmente o que precisa ser feito ainda, porque não é fácil. Principalmente porque é algo interdisciplinar, a gente não entende tanto de leis, a gente não entende tanto desse outro mundo, né? Então, as primeiras conversas que você faz com esse meio tem que ser para você entender o que está acontecendo, né? Não é para você pegar lá e falar, não, vamos fazer isso, vamos medir isso, vamos fazer... Não, cara, você primeiro precisa entender o problema, tá? E aí, uma vez que você entende, você vem e faz uma proposta de coisas que você pode fazer. Porque, às vezes, o que ele imagina que você quer fazer, simplesmente não dá. Porque ele deve ter visto algum vídeo no YouTube que o cara colocou lá que funcionou magicamente e ele acha que dá para fazer isso no problema dele. E muitas vezes não é assim, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. O que a gente normalmente faz quando a gente encontra
e quer fazer uma parceria com uma empresa, uma organização, ou mesmo uma outra área de pesquisa, é fazer aquele ciclo pequeno que eu falei para vocês. Pega um pouquinho de dado, vai experimentar, vai ver como é que é, vai sentir o problema, e aí depois deixa entender um pouco melhor as coisas, e aí depois você vem com uma proposta, né? Se você chegar assim, sem conhecer o problema, não, vamos escrever um projeto aqui e tal, assina ali, e aí depois você está em maus lençóis para tentar entregar o produto, porque às vezes você não consegue entregar aquilo, né? Então, a recomendação é, vai, conversa, pega um pouquinho de dado, testa, sente, tem um feeling, faz a coisa de maneira um pouco mais criteriosa, e aí sim você define esse miolo, tá? Então, uma coisa que é muito comum, tá? Eu sou bastante... eu não diria reticente, mas o que acontece é que muitas vezes o pessoal fala, não, vamos usar aprendizado de máquina em tudo. Eu olho para o problema e não acho que tem que usar aprendizado de máquina, apesar de eu fazer pesquisa nisso, né? Muitas vezes, e na maioria das vezes, a solução de maior valor agregado para a empresa não está em aprendizado de máquina. Está em um cara ter um BI muito bem feito, né? Então, está em reestruturar a base dele, fazer Muitas vezes, o problema que ele quer resolver não usa IA. É basicamente você ajustar as coisas e você conseguir fazer aquilo lá rodar, né? Então, toma muito cuidado quando alguém vem falar assim, não, vamos usar IA aí nesse negócio e tal. Falo, vamos ver, vamos entender isso aí, né? Não vai falando, não, dá para usar IA aí e tal, vamos fazer um negócio junto. Não é bem assim. Na maioria das vezes, uma coisa muito simples consegue resolver o problema dele, né? O que a gente chama, em problemas de pesquisa, isso acontece também, né? Um cara vem com um problema aí de uma área, de uma outra área de pesquisa e vem falar, vamos usar IA aqui, né? Mas, às vezes, um regressor linear resolve. Você não precisa estar lá rodando uma rede convolucional, um deep learning, um BERT, não precisa de nada disso. Às vezes, um ifzinho que você faz ali já resolve a vida do cara. Então, você acaba adicionando uma complexidade desnecessária e que poderia ter sido resolvido de maneira muito mais simples, tá? Uma outra coisa que eu sei que ele caiu totalmente de moda, eu acho que o pessoal nem sabe mais, e nos cursos de IA o pessoal nem comenta muito, eu sempre bato muito nessa tecla, que são sistemas especialistas e sistemas baseados em conhecimento, que o pessoal simplesmente descarta esses caras fora, né? Basicamente, você não usa aprendizado de máquina, você conversa com os especialistas e extrai manualmente o conhecimento e codifica isso. Muitas vezes isso é suficiente. Você não precisa usar aprendizado de máquina, muitas vezes, tá? Eu sei que os motores de inferência, de Prolog e tal, são coisas bem antigas, mas dá para você fazer uma adaptaçãozinha e rodar ele de maneira mais simples, tá? Principalmente em cenários que você precisa de resultados auditáveis, né? Você precisa entender o que está acontecendo, né? E você tem problema. Eu sei que isso aqui é uma área de pesquisa dentro de machine learning, né? Manutenção e atualização de modelo, tá? Mas se isso não é muito fácil de ser feito, às vezes é melhor você ter alguma... Bom, aqui pode ser um contraposto, né? Porque se você aprende automaticamente, isso é atualizado automaticamente. Mas você consegue mexer lá dentro, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado. Nem tudo... A mensagem que eu quero passar nesse slide é que nem tudo você resolve com aprendizado de máquina e nem tudo você resolve com IA. Às vezes você resolve com coisas muito mais estabelecidas em determinadas áreas, como Business Intelligence, tá? Basicamente, você precisa fazer um OLAP, alguma coisa assim, cara, já resolveu. Você nem precisa ir muito além disso, tá? Tá, então, pega o seu contexto e define o que é sucesso. E aí, isso é bastante crítico num problema. Sucesso pode ser ter uma taxa de acerto melhor que os humanos, né? Hoje é perfeitamente possível em alguns domínios. Ter uma taxa de verdadeiro positivo maior que um determinado threshold, algum limiar, ser mais rápido que especialista e por aí vai. Isso é importante você definir, porque senão você não sabe onde você para. Você continua iterando, iterando, iterando ad infinito e depois você não para. Você simplesmente faz isso e não faz mais nada, na verdade. Você só fica treinando o modelo, né? Então, você tem que saber o ponto de parada do seu problema, né? Onde você para você treinar o seu modelo e aí falar, beleza, aqui está pronto.
Agora vão seguir com o restante da infra do meu problema, né? E isso é muitas vezes negligenciado aí quando a gente desenvolve problemas de machine learning, tá? Tá, agora vamos falar dos dados. O que acontece, e é muito comum, o pessoal fazer a amostragem errada dos dados, né? Para quem foi meu aluno sabe que eu bato bastante nessa tecla aí também, que quando você faz a amostragem, você amostra erroneamente, né, a distribuição dos dados, né? Então imagina que você tem uma população onde você tem as classes A, B e C, e você tem essas distribuições aí de 9, 1 e 90%. E aí você amostra todo mundo igual, né? É bem comum isso acontecer, aliás, né? O que vai acontecer é que quando você faz isso aqui, o seu algoritmo vai ter um viés para ele tentar predizer as coisas de maneira proporcionalmente iguais, tá? Às vezes isso é algo importante, mas na maioria das vezes o que você tem que fazer é isso aqui. Você amostrar, fazer uma distribuição de dados que seja representativa ao seu problema, tá? E eu digo representativo não só em termos de distribuição, mas também em qualidade de amostra, tá? Mas aí eu não vou entrar muito nisso, senão a gente vai ficar só falando disso, tá? Então, o que acontece é que você treina um modelo aqui, olhando só para isso aqui, porque é o que você consegue obter de dados, mas no fundo o que você quer é rodar o seu modelo nessa parte em azul, né? Não é assim? Você pega uma amostra e fala, beleza, treinei ali num pedaço e eu quero que funcione ali na parte maior, na população inteira. E o problema é que o seu algoritmo nem sempre vai conseguir fazer essa volta, tá? O que vai acontecer é que esse caminho de volta vai depender da qualidade desse cara aqui. Se ele não for representativo e não for grande o suficiente, principalmente representativo, essa volta não é possível de ser feita. Tá? E aí você treinou, fez um trabalho absurdo para algo que não serve para o mundo real. Tá? Então toma bastante cuidado. Tá? Então essa amostra aqui tem que ser feita com bastante cuidado. E aí, considerando só essa partezinha em vermelho aqui, que é a amostra que você tirou do seu mundo, a gente normalmente separa em 3 conjuntos, né? Para quem já mexeu com isso, conhece bem. Você separa as coisas em treino, validação e teste, né? Validação, que está escrito errado, tá? Ou também conhecido como desenvolvimento, tá? Por quê? Porque esse cara aqui em vermelho, de uma certa maneira, ele vai tentar simular esse cara em azul. É como se a bolinha em vermelho aqui, ó, ela tivesse aqui, ó, e ele fosse um pedaço disso aqui que ele ainda não viu no treinamento, tá? E aí, esse cara aqui vai ser um indicativo do quão bom ou ruim está o seu modelo nessa bolinha em azul inteira. Tá? Então, o que eu vejo de paper que os caras misturam esses conjuntos aqui é absurdo. Tem muito paper assim. É bom que eu já olhe e já rejeito na hora, porque você sabe que o modelo está sendo medido de maneira errônea. Tá? Então, tomem muito cuidado com isso aqui, de pegar e não dividir corretamente em conjunto de validação, treino e teste. Tá? E aí, lembrando, o conjunto de validação, né, é o conjunto que a gente usa para ajustar parâmetro, né? O pessoal de texto chama isso muito de dev set, né? O pessoal de mineração de dados chama isso muito de conjunto de validação, tá? Beleza. E aí eu vou mostrar aqui, deixa eu ver, tem meia hora, tá? Eu vou mostrar aqui, vamos pensar um pouquinho mais sobre esse problema, porque é muito comum e eu vou dar alguns casos que eu vi, tá? Então, é um exemplo até que eu dou em aula, tá? Que é o seguinte, num paper, o objetivo dele era, ele coloca aquelas câmeras na frente, no retrovisor não, no para-brisa do carro, né? E ele vai gravando tudo o que está acontecendo. E o problema é ele criar um algoritmo que detecta quando tem um semáforo ou não. É um problema bastante simples ali, tá? E aí o cara amostra esse negócio da seguinte maneira, ele pega 50% com semáforo positivo, né? E 50% da amostra como sendo negativo. Ok? Então, vamos supor que tenha 1000 exemplos, então é como se aqui tivesse 500 positivos
e 500 exemplos negativos, ou seja, 500 imagens com semáforo e 500 imagens sem semáforo. Qual é o problema disso? Alguém? Né? Não reflete a realidade do uso. Quando você está trabalhando com isso, assim, na maioria das imagens que você... Imagina você dirigindo o seu carro. Qual o percentual do tempo que você está dirigindo vai ter semáforo? É claro, depende, né? Depende onde você mora também, né? Se você tiver que cruzar Afonso Pena, talvez, né, seja essa distribuição. Mas, normalmente, essa distribuição não é essa. Né? Normalmente, a distribuição seria algo mais parecido como 10% positivo e 90% negativo. Tá? E aí, toda a inferência do cara fica errada, se ele usa aquela distribuição que não reflete a realidade. Né? Então, isso vai causar problema para ele. Tá? Um outro problema que é muito comum acontecer também. Os caras vão e coletam os dados em laboratório, que é um ambiente super controlado, vem tudo bonitinho, né? E aí, o ambiente de aplicação dele, obviamente, não é o laboratório. Então, se na avaliação dele ele não tiver um cenário de dados similar ao mundo real, onde aquilo vai ser aplicado, a avaliação pode ser falsa, pode indicar que aquilo lá é bom e não é. Tá? Então, tome muito cuidado com dados de... É importantíssimo, principalmente para o começo de qualquer trabalho, mas nas fases finais, você tem que ter dados que refletem a sua realidade. Não adianta você simplesmente ir lá e, de maneira propositada, você ir lá e coletar só as imagens que são bonitinhas, coletar só os cenários melhores. Na verdade, isso só é válido no começo do seu processo, onde você está tentando desenvolver o modelo, tá? Mas aí, na avaliação mais final, cara, você tem que pegar o dado do jeito que ele normalmente vai aparecer para o algoritmo, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso. Um outro exemplo, né? Isso aqui é um exemplo que eu passei recentemente. Então, um problema de detecção de face, né? Na verdade, identificação de face. Você pode ter esses datasets de treinamento de algoritmos de face, e o que acontece é que a maior parte desses datasets, eles são enviesados, né? Ele tem um viés. O que eu quero dizer é que, por exemplo, esse aqui é um dataset bastante conhecido, onde ele tem 100 milhões de imagens de 10 mil indivíduos. E essas imagens aqui são dos atores de filmes, de Hollywood. Né? Então, são pessoas assim com uma cara mais europeia, você não vai ver tanta gente moreninha, você vai ver coisas desse tipo. E aí, a hora que você treina um negócio desse e vai aplicar, por exemplo, num problema de reconhecimento de face de foragidos por lei no Brasil. E aí, será que vai funcionar? Não vai, né? Porque o que vai... Eu posso dizer que não vai, tá? É experiência própria, não vai. Porque você precisa de ter uma base de dados com fotos com caras mais parecidas com a dos brasileiros, né? Que é uma mistura, né? Ele é bem misturado. Você tem coreano, japonês, chinês, negro, moreno, mulato, você tem toda a mistura rica do Brasil. E aqui, esses dados não refletem isso. Eles refletem um conjunto de imagens de pessoas mais elitizadas ali, porque são de filmes, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso. Tá, esse aqui é um problema que é mais difícil de enxergar o erro. E a gente só foi enxergar o problema disso aí depois que a gente submeteu para esse problema aí, que era um problema do Kaggle. Que é assim, é um problema para verificar se a pessoa está dirigindo distraída, né? Você pode ver que o menino aí está dirigindo usando um celular, tá? E aí você tem que classificar, ó, essa imagem o menino está usando o celular. Ó, essa imagem o cara está segurando uma coca, sei lá. Tem várias classes aí, né? E aí o que eles fizeram? Eles pegaram... agora eu vou chutar aqui de cabeça, mas o cenário era muito parecido com isso, assim. Eu tinha 50 motoristas
né? E aí eu peguei e coletei aí, vamos supor, 100 imagens de cada um, então eu tenho um dataset com 500 imagens do meu problema. E aí o que eu faço? Eu faço o split normal de treino, teste e validação, né? Treino, teste e validação, tá? E aí eu boto esse negócio foi o que eles fizeram, colocaram para competição. Aí na hora da gente ver o resultado de quem foi melhor, dos melhores algoritmos, os melhores algoritmos foram baseados em distância, como KNN. Por quê? Porque bastaria você pegar o próximo frame desse cara aqui que está dirigindo, por exemplo, o cara está segurando o celular, de repente ele dá uma movimentadinha, é o próximo frame daquilo, e vai dizer que ele está segurando o celular. Então, no KNN, vai acusar de que aquilo lá ele está segurando o celular, mas na verdade é uma foto muito próxima temporalmente dessa daí, né? Então, e aí você pergunta, e aí, será que esse negócio serve para o mundo real? Não serve, porque o correto seria você ter feito a separação lá no começo. Você pega 50 usuários e os 50 usuários você separa em treino, teste e validação. E aí você vai ter, vou chutar aqui, 30 para treino, 10 para validação e 10 para teste. E aí sim você treina só aqui, porque daí você vai saber se seu algoritmo vai funcionar no conjunto de teste e no conjunto de validação, tá? Então, o que aconteceu aqui é o que a gente chama de vazamento de dado do treino para o teste, tá? Apesar dele falar assim, não, mas ele separou aqui e tal. E na verdade não era isso que deveria ter sido feito, tá? Porque um KNNzinho ganhou disso aí, obviamente teve algum erro desse tipo aí, tá? Muito bem. Tá. E aí vamos falar do modelo, tá? Então, no modelo, o que acontece é, se você for trabalhar para construir um modelo de aprendizado de máquina, o que é sugerido é que você faça esse pipeline aí, né? Um pipeline dentro do outro. Então, primeiro, você constrói um modelo que funciona para o seu conjunto de treinamento, tá? Aí você fala assim, não, professor, mas não está nem funcionando para o treinamento, né? E já aconteceu isso. E aí, o que você faz, né? Chora. O que você tem que fazer aqui é tentar simplificar o seu problema, tá? Vou dar um exemplo. A gente quer predizer bolsa de valor e a gente está tentando predizer daqui 30 dias. Aí a gente roda, o conjunto de treinamento não funciona de jeito nenhum. Então, o que a gente faz? Bom, vamos predizer um dia para frente só. E facilita um pouco o problema e vê se esse conjunto de treinamento aqui funciona. E aí, depois que você consegue encontrar os algoritmos que começam a funcionar nisso, e aí sim você vai para os outros, tá? Então, você tem que pensar em facilitar aqui, e aí depois, beleza, consegui aqui, vamos para o próximo, vamos ver se no desenvolvimento, né, no conjunto de validação, ele tá ok. Aí você ajusta os parâmetros olhando aqui, faz o melhor que você pode nesses dois cenários aqui, né, faz o melhor que pode aqui, e aí depois você avalia no conjunto de teste, né. Aí você fala assim, beleza, funcionou no conjunto de teste, pode pôr em produção que esse negócio vai funcionar, né. Na verdade, não vai, tá? Muitas vezes não acontece isso. Fala, pô, professor, fiz o conjunto de teste lá, tá, ó, supimpa, o negócio tá rodando bonitinho, e aí a hora que você vai pro problema real, o seu cliente fala assim, meu filho, esse negócio que você fez aí tá uma porcaria, não serve para nada. Daí você fala assim, não, mas como? O negócio aí tá com 99% de acerto, não sei o que, tal, né? E aí você pode estar em maus lençóis, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais disso para frente, tá? Mas se você está fazendo pesquisa, normalmente, e isso é algo que, na minha opinião, cada vez tem mudado e eu acredito que precisa mudar, é que na publicação do artigo, esse cara aqui seja englobado dentro do processo. Mas normalmente, até a parte azul, você já tem o seu artigo de aprendizado de máquina, né? Fala, não, funcionou bem no meu conjunto de teste, mas você vai ver só uma experimentação e não tem nenhuma aplicação real do problema, né? Ou um estudo de caso daquele modelo, tal, e aí mostrar o que aconteceu, não aconteceu, né? Mas hoje, no nosso mundo aí de machine learning, até aqui você consegue publicar, tá? E aí, já digo aí para os meus alunos que estiverem aí, vamos buscar isso aqui, tá? Sempre um estudo de caso real,
negócio funcionando, fazendo alguma empresa ganhar dinheiro, ou salvando a vida de alguém, ou fazendo alguma coisa assim, que é o que importa, né? Em termos de aplicação, óbvio, né? Então, tem que estar bastante atento a isso, tá? Então, esse é algo que você precisa ter em mente. Cara, não está funcionando, faz funcionar no conjunto de treinamento. Não está funcionando no treinamento, funcionou aqui, beleza, agora faz alguma variação de parâmetro com o conjunto de desenvolvimento, vê se melhora. Melhorou? Beleza, agora você trava os seus parâmetros e bota o teste. Tá? Ah, não funcionou, volta todo o processo, tá? Até isso aqui funcionar, tá bom? E aí, essa curva que é provavelmente conhecida aí pela maioria de vocês, né, que é o erro e de acordo com a complexidade do modelo, né? Então, o que você tem que ter em mente quando você está trabalhando com esses modelos aí, né? Isso aqui eu estou dizendo meio que, para quem já sabe, já está bem careca de saber. Isso aqui é underfitting. Underfitting. Isso aqui é over, né? Que a gente chama de overfitting. O seu modelo está super ajustado, tá? E aqui o modelo está muito fraco. E aí, aqui você tem que ter noção do algoritmo para que você consiga andar nesse espaço aqui, tá? Então, como é que você faz como é que você muda um problema de underfitting? Cara, aumenta o tamanho da arquitetura, né? Faz o seu modelo ficar mais poderoso, você vai conseguir deslocar ele para a direita. Ah, o negócio está overfitando. Cara, faz uma regularização, faz alguma coisa relacionada a tentar diminuir, né, o seu erro no conjunto de validação, tá? Fazer poda em árvore, fazer esse tipo de coisa, você consegue deslocar isso. Mas é importantíssimo você ter esses 3 tipos de erro para você ter o diagnóstico do que está acontecendo com o seu problema, que ele não está funcionando. Se o seu problema não está funcionando, tenta mapear esses 3 erros aqui para ver como é que eles estão, tá? Se houver diferença grande, igual está acontecendo aqui, do dev para o teste, está overfitando, tá? Overfitando, novamente, essa palavra acho que não existe em português, tá? Você está fazendo um overfitting aí do negócio. E aí, se ele está igual, mas está ruim em todos, provavelmente ele está em underfitting. Então, essa é uma ferramenta poderosa de você fazer o diagnóstico do seu problema, para ver o que está acontecendo, tá? Então, dá uma olhadinha aqui. Eu sei que isso aqui é bem batido, mas eu sei que na hora você acaba negligenciando isso e faz direto o negócio, tá? Então, a abordagem tradicional, né, que é o que normalmente a gente faz, o pessoal tem chamado isso de abordagem model-centric, né, centrado no modelo, né? Então, o que você faz? Você pega os seus dados e fica trabalhando igual um doido aqui para tentar fazer o algoritmo funcionar e você gera um modelo, tá? Então, normalmente é isso que você faz no primeiro momento. Você vai lá e fica trabalhando no modelo, tá? Aí pode ser que isso aqui não resolva, tá? Pode ser que isso aqui não resolva. O que você pode fazer é o que a gente chama de data-centric, né? Se você percebe que você não está conseguindo ganhar nada mais no modelo, uma abordagem é você voltar para os seus dados. E isso é muito difícil de ser feito, porque muitas vezes você não tem acesso a ficar manipulando os dados, tá? Se você coletou os dados, beleza, você consegue fazer isso. Mas se os dados vêm de um acelerador de partícula, de não sei das quantas, e você não tem controle do que vem para o seu algoritmo, aí não dá muito para você fazer. Você pode colocar alguns filtros ali para tentar melhorar isso, tá? Então, aqui, o que você vai fazer? Pode coletar mais dados, você pode remover ruído dos dados, remover ruído da classe, né? Isso acontece muito. E aí, uma outra coisa que tem a ver aí com a base mais antiga de aprendizado de máquina, que tem a ver com rotulação de dados representativos, né? Para quem já viu aí Active Learning, né? É bem nessa linha aqui de tentar trabalhar com dados mais representativos, tá? Então, você tem essa abordagem mais data-centric, mais baseada nos dados, tá? E aí, quando você tem essa abordagem mais baseada nos dados, você pode se dar o luxo de limpar os dados, né? Mas aí você tem que fazer isso com muito critério, né? Então, imagine esse cenário aqui, onde você tem essa amostra, aí você fala assim, não, coletei 1 milhão de dados, você vai ter algo assim, tá? Mas que, na verdade, você precisaria de alguns poucos dados para você conseguir gerar isso, né? E o desafio é você conseguir fazer isso aqui, né? E aí o que acontece é que nem sempre você consegue fazer isso,
tá? Então, essa é uma abordagem para poucos aí, mas se você consegue, cara, vai fundo. É uma estratégia excelente, tá? Para você conseguir resolver o seu problema. Você consegue treinar com poucos dados e fazer a coisa funcionar, tá? E o que tem sido feito mais recentemente é uma recomendação que você trabalhe desse jeito quando você está rotulando os dados, tá? Nessa era de Big Data e de Deep Learning, né, vocês vão perceber, se alguém já rodou um modelo de Deep Learning e treinou do zero, sabe a dificuldade que é isso, né? Ele demora, às vezes vai uma semana rodando lá na GPU do seu notebook e você não consegue fazer mais nada no notebook, né? Então, isso é bem comum de acontecer. Então, o que você tenta fazer é você pegar e tentar dar uma organizada aqui nos seus dados e aí fazer as estratégias de fine-tuning, né? E aí isso aqui vai começar a funcionar, tá? E aí, quando você faz esses ajustes nos dados, aquela curva de erro no teste, ela tende a cair, tá? Então, você consegue melhorar os seus dados, os seus resultados, tá? Isso é bem legal. E aí, percebam que nesse momento que você chega no modelo, se você está usando uma abordagem mais data-centric, você vai precisar ficar iterando. Na verdade, isso aqui é bem comum o tempo todo. Você fica mexendo no dado e modelo, modelo, tá? E aí você fica rodando aqui até você ter um modelo bom, tá? Então, data-centric, né? Melhorar os dados. Model-centric, melhorar o modelo, tá? E aí aqui são dados mais limpos, dados melhorados. Então aqui vai também muita coisa de data augmentation. Para quem mexe com GANs aí, né? Tá bem na moda você fazer data augmentation com GANs, né? Você melhora aqui. E aqui, o data-centric, o dado já é ruidoso. Então pode ser que esse cara aqui seja até um pouco bom para dados ruidosos, tá? Pode ser que ele seja até melhor. Mas aí você tem que ter a noção de como você treinou isso, tá? Se você fez fine-tuning, né? Por exemplo, você treinou lá na Imaginet, um modelo da Imaginet, depois fez fine-tuning nele, é muito provável que ele seja bom também para dados ruidosos, tá? Ok. Tá, e aí cuidado, né? Mexer com dados sempre é muito perigoso. E muito cuidado para não mexer no conjunto de teste. Algum exemplo prático? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, não tem. Aqui eu não tenho. Vou ficar devendo um exemplo prático disso, tá? O que se tem dito aí nas principais conferências aí de Machine Learning, eles começam a brincar e falar, não, larga a mão de Big Data, vamos trabalhar com Good Data, né? O que é o Good Data? É você trabalhar, você pega o seu modelo grande lá, pré-treinado com todos os textos do mundo, ou todas as imagens do mundo, e depois você faz ajuste nele, né? E aí esses dados novos que vão ser incorporados no modelo, é bom que eles sejam good, né? Então, o que seria good? É que tem um rótulo sem ambiguidade, né? Ele tem que ter uma cobertura boa dos casos importantes, dos seus problemas, né? E aí ela tem que ter uma relação com o que você quer em termos de modelo em produção, né? Ou seja, quando a aplicação estiver rodando, você tem que ver se o que você já está fazendo já vai estar mais alinhado com a sua produção, tá? Não adianta você ficar só olhando aqui para trás, que é o que normalmente a gente faz. Acho que tem mais para frente aqui. O que normalmente a gente faz, a gente tenta trabalhar aqui para trás só trabalha aqui. O que eles sugerem é você tentar trabalhar esses caras aqui. Uma vez que você trabalhou, fez o máximo que você pôde aqui, você trabalha aqui, tá? E aí você tenta ver se o que você está fazendo é ok, tá? Então, tomem bastante cuidado com essas coisas aqui. E aí procurem ver, né? Vocês vão ver que tem bastante literatura mais recente de treinar com poucos dados, tá? Principalmente fazer transfer learning aí é o caminho mais fácil aí para quem não conhece muito da área, tá? É o que é o mais tranquilo de você fazer. Ok. E aí, pensando no deploy, né? O que seria o deploy, né? Como é que... Cara, aqui tem um monte de problema, gente, né? Se alguém começou a fazer deploy do modelo, sabe muito bem o que eu estou falando. Não é fácil fazer deploy de modelo, tá? Bom, aqui está um exemplo clássico aqui, né? Vamos supor que você teve uma taxa de acerto de 99% no conjunto de teste. Fala, beleza.
vamos pôr esse trem em produção e ele vai salvar o mundo. E aí depois você percebe que o seu problema é de classe desbalanceada. Por exemplo, é um problema de detectar uma doença rara, que é um caso em 1 milhão. Se você disser que sempre... se você criar um classificador, se... na verdade, você só fala assim, ó, todo mundo que vier é não doente. Né? Se você falar isso, todo mundo que está aparecendo para mim é não doente. A tua taxa de acerto vai ser 9,99999 ou 99,9999% bom. E, na verdade, ele não está fazendo nada, se você disser que todo mundo não tem a doença rara. Tá? Então, toma muito cuidado com a questão da métrica que você vai avaliar. E se você usa Precision Recall e F1, cuidado. A classe positiva tem que ser a sua classe minoritária, senão você vai estar enganando o seu resultado. Tá? Aqui está um outro exemplo, aliás, é de uma reunião de hoje cedo, acho que o Júlio, não sei se o Júlio está aí. O que a gente olhou assim e falou, nossa, 89% de taxa de acerto para tentar identificar a onça, né? Parece bom, né? Parece bom pra caramba. Quer dizer que de cada 10 onças, 9 eu estou acertando, né? Que numericamente é isso que estava acontecendo. Mas a hora que a gente olha com uma... Desculpa aqui a minha matriz de confusão, é só o que a gente recebeu ali, eu não formatei essa matriz direito. Mas o que acontece é que a gente tem uma classe majoritária aqui muito grande, né? Muito... que vai enviesar muito o dado ali na avaliação. Então, se eu predizer todo mundo como sendo a classe majoritária, que é o que está acontecendo com essa coluninha aqui, ó, ele vai dar essa taxa de acerto. Mas vocês podem ver que para essas classes do meio aqui, ó, ele está errando. Tá? Então, não é bom você usar a taxa de acerto para avaliação de modelo. Tá? Tomem muito cuidado com a métrica. A métrica te engana, tá bom? Então, tomem bastante cuidado com isso. Tá. Outra dificuldade de deploy é fazer integração. Tá? E aí, se você perceber, na maioria das organizações que você vai conversar, o sistema é um monólito. Né, os caras não separam, enfim, é um códigozão, né? E aí fazer integração nisso aqui, cara, é um terror, né? Para quem é de engenharia de software, deve saber muito mais do que eu imagino disso aqui, e eu sei que não é fácil, tá? O que eu vejo muitos fazendo é você usar microserviço. Tá? Então, uma sugestão aí, a hora que você for fazer deploy, é claro, você tem que ver se faz sentido usar microserviço. Microserviço não é o cara que soluciona tudo, né? Mas é um bom approach para a gente de aprendizado de máquina fazer deploy de modelo. Tá? E aí, para fechar essa parte aí, uma coisa que é muito crítica. As pessoas têm muito medo de IA, porque não conhecem. Tá? E muitas vezes é porque é perigoso mesmo. Né? Então, veículos autônomos é um caso bem famoso aí. Né? A gente sabe que já existe carro que anda sozinho, né? Totalmente autônomo. Né? Eles separam isso em níveis aqui, até o nível 5, automação total da condução. Tá? E aí existe o carro lá da Google, né? Virou essa empresa aí chamada Waymo, né? E aí ele já é totalmente autônomo. E aí ele já faz tudo. E aí eu pergunto para vocês, você que tem filho, óbvio, né? Você teria coragem de colocar o seu filho dentro de um carro desse e deixar esse carro levar o seu filho para a escola? Será? Né? Então, existe, eu não sei se vocês tiveram esse filho, a Patrícia. Então... Eu acredito que teria que ter mais estudos, né, professor, para provar que a gente vê muita notícia de acidente, mas a gente não vê a quantidade que dá certo. E o acidente. Sim, estatisticamente, né? Então tem que tomar muito cuidado. Ele é mais seguro do que o piloto humano. Tá? Se você olhar o número de horas que esses carros autônomos já dirigiram e o número de horas que um motorista experiente dirigiu e causou acidente, é muito melhor ele ser autônomo. Mas eu te pergunto, ainda assim você teria coragem de colocar o seu filho num carro desse e mandá-lo para a escola? Então, a gente tem medo disso aí, mas é porque a gente não conhece. Eu mesmo não conheço a fundo isso aí. Eu falo,
Então, existe esse medo causado por essa falta de conhecimento, né? E aí, eu conto um pouco de história disso aqui. Já viram isso aqui, né? Um ascensorista, né? O cara que cuidava do elevador no passado para subir e descer no elevador. O medo que aquelas pessoas tinham é o mesmo medo que a gente tem hoje dos carros, né? De uma certa maneira. Eu sei que você pode discordar de mim, porque é muito mais simples fazer o elevador subir e descer, tá? Mas esse medo já existiu no passado em outros domínios de uma certa maneira, né? Então, o que pode acontecer é que, com o tempo, a gente começa a usar, começa a sentir seguro, e com o tempo a gente consegue digerir isso mais tranquilamente. Tá? E aí, alguns questionamentos, né? E aí, você confiaria num sistema de reconhecimento facial para identificar foragidos por lei, né? E aí, o que pode acontecer é alguém, um falso positivo, ou seja, você mesmo ser identificado como um foragido, né? Então, existe muita resistência dessas tecnologias, né? Na verdade, hoje, se você for olhar, a gente já tem muita tecnologia que passa o ser humano em um monte de tarefa, mas não está em produção. Aí você pergunta assim, mas por que isso está acontecendo? Muitas vezes é por causa disso aqui, tá? Porque a gente não confia ainda totalmente nesses sistemas, né? E aí eu acredito que com o tempo, em algumas a gente não vai confiar mesmo, mas em outras talvez seja razoável a gente usar IA, tá? Para essas coisas, né? Diga-se de passagem, por exemplo, aviação. Eu sei que existe piloto automático para decolar e pousar há muito tempo, né? E, no entanto, a gente não confia de deixar esses caras... Aliás, quando está sob neblina, não dá para enxergar nada, quem pousa o avião não é o piloto, é o sistema automático, né? E aí você fica lá mais porque você vai confiar no que está acontecendo, porque tem um piloto ali que vai poder interagir com o sistema, mas, na verdade, se você for olhar... talvez, se você olhasse isso aí estatisticamente, podia ser até pior, de ter um cara ali que poderia interagir e bagunçar tudo, tá? Então, se você for fazer deploy do modelo, tenha muita consciência disso, de que o seu usuário, você pode entregar para ele o que for, mas pode ser que não vai dar certo, tá? E aí, considerações finais, tá? Então, o que você precisa levar aqui do que a gente conversou, tá? Qualidade dos dados, fundamental para você ter qualidade nos resultados. A minha câmera aqui pifou, ela já nem está ligando. Ops, espera aí. Já era. Pifou. Você vai perceber em problemas reais que a maior parte do tempo você vai estar pré-processando os dados do que rodando o algoritmo, tá? Uma coisa muito comum que a gente vê é erro nas amostras. Você causar vazamento de treino, de teste no treino e coisas desse tipo, tá? E outra coisa que você precisa saber é que bons resultados no teste não garantem sucesso no deploy do modelo em produção, tá? Isso tomem bastante cuidado, principalmente vocês que forem fazer aplicações reais. Façam uma validaçãozinha várias vezes na hora que você faz deploy, para você não ter problema nisso, porque pode ser que você tenha uma visão errada do que o cara considera certo para você, tá bom? Bom, é isso. Espero que tenha sido proveitoso e eu deixo aberto agora para algumas perguntas. Não? Todo mundo tranquilo? Pois não. Senhor, poderia dar um exemplo mais claro de quando os conjuntos de avaliação, validação são usados? O conjunto de validação, ele é usado principalmente em situações onde você precisa fazer ajuste do modelo, tá? Então, imagina o seguinte, você está treinando uma árvore de decisão, né? E você precisa definir o seu critério de poda. Então, basta você usar esse conjunto aqui para você saber qual que é o melhor critério de poda. Um exemplo clássico que eu dou em aula, KNN. Você está rodando KNN, quer definir o valor de K. Usa esse cara aqui e não usa esse aqui para definir o valor de K, tá? Porque senão você vai estar enviesando o seu algoritmo e o seu resultado pode ser superestimado, né?
Um exemplo de redes neurais é a topologia da sua rede, né? Por exemplo, aliás, uma coisa acho que mais comum, que é muito comum isso acontecer, e é importantíssimo para quem está rodando esses modelos de redes neurais. O critério de parada do seu modelo influencia muito no seu resultado, né? Normalmente você não deixa fixo, vou rodar 100 iterações do meu modelo. Normalmente o que você faz é ficar olhando para esse conjunto aqui, e fica olhando a loss dele, né? Fica olhando a loss do conjunto de validação, a hora que ele começar a subir, você para. Tá? Então, é ele que a gente usa para ajustar parâmetros do modelo. Tá? A gente não usa de jeito nenhum esse cara aqui não pode. Tá bom? Márcia, pode perguntar? Boa tarde. Boa tarde. Seguinte, um comentário é sobre o termo IA, né? Eu acho que ele está sendo muito visto de forma errada, porque ele é um termo da moda. Colocou IA no meio, o povo parece que, assim, abre os olhos, né? E causa o interesse das pessoas. Mas, realmente, saber que a IA não é a solução para tudo é uma coisa que tem que partir de dentro da universidade mesmo, né? A gente aprendendo isso aí, né? E a gente, na nossa formação, eu acredito que a gente tem que ter essa visão mesmo, né? Olha, pessoal, a IA agora é o termo da moda, mas ela não serve para tudo, ela tem os limites dela. E é engraçado que quando logo no início da palestra, você estava falando sobre o desenvolvimento de aplicativos, né, de programas usando a machine learning. E aí eu e a Paty, a gente estava aqui em background só comentando, ele está falando muito de engenharia de software. E ela disse, eu vou falar com ele, porque ele está falando de engenharia de software. Então, assim, a engenharia de software, que é a minha área, a área da Paty, mais da Paty do que minha, ela está precisando dar um apoio para a área de machine learning. Só que o pessoal da área de machine learning está precisando ver que esse apoio da engenharia de software é importantíssimo. Com certeza, né? Com certeza. E toda aquela parte lá a gente até resumiu aqui numa mensagem, modelo cascata não é bom para o desenvolvimento de aplicações de machine learning. Então, assim, todo o processo de desenvolvimento, né, tem o pessoal da engenharia de software pode ajudar bastante. Mas a minha pergunta, Takashi, era o seguinte, você falou que a base, quando a gente pega um conjunto de dados para treinar um modelo, a gente tem que pegar essa porcentagem também bem realista do mundo real, né? Sim. Não tentar dividir 50%, 50%, 33%, 33%, 33%. Mas, logo, quando eu vejo alguns algoritmos, alguns artigos de machine learning que envolvem machine learning, eles dizem o seguinte, olha, um dos problemas de eu não atingir tanta precisão, ou tanta revocação, ou tanto F1, é que a minha base é desbalanceada. Sim, e aí, você até falou depois, se existe uma doença rara, né, e o meu modelo, ele joga 99% de chance de não ter a doença, porque eu não treinei aquela doença rara, porque no meu mundo real, essa doença rara não é comum. E aí, como é que a gente trata esse desbalanceamento da base, né? Quando a gente tenta balancear e trazer essas porcentagens o mais próximo uma da outra, aí a gente já está saindo do mundo real, né? E aí, como é que fica esse balanceamento agora? Que agora é a minha cabeça que desbalanceou. É para balancear a base? Assim, o conjunto de teste, você não mexe, ele é congelado, tá? É a proporção do mundo real. A validação também. Quem você tem permissão de mexer é o treino. Então, no treino, você pode falar assim, não, aqui o A vai ser 30%, o B vai ser 30% e o C vai ser 30%. Você pode fazer isso. Você pode mexer na distribuição do seu treino. Entendeu?
E aí você consegue fazer o seu modelo enfatizar a classe minoritária. E aí, como é que você sabe que se seu modelo está aprendendo esse 1%? No teste, você tem que ver se ele consegue acertar esse cara. Aí, qual que é o problema? Se essa amostra aqui for muito pequena, vamos supor que ela só tenha 100 exemplos mesmo. Então, ela só vai ter um exemplo da classe B. E aí, se esse B aqui for muito específico, simplesmente não vai funcionar, né? A avaliação não vai ser confiável. Então, esse é um problema. Aí você tem que entrar nas técnicas de amostragem, né? Que você, não sei se você já viu, você faz validação cruzada, você faz leave one out, você vai por essas abordagens aí para tentar aumentar esse cara aqui. Porque em todas elas permitem você fazer separação de treino, eles fazem assim, isso aqui é treino, isso aqui é teste, né? É normalmente isso que acontece. E aí o treino você pode quebrar de novo e criar o seu conjunto de validação. Todas elas permitem fazer treino e teste. E aí o que você faz, você usa leave one out, você usa qualquer uma dessas estratégias. Aí no treino, o treino é o cara que você está liberado para você fazer a lambança que você quiser. É onde você faz data augmentation, é onde você faz oversampling, undersampling. É nesse cara aí que você faz. Mas o teste, você não mexe, tá? E aí se o seu cenário é esse, que você tem só 100 exemplos, e aí a avaliação fica bastante perigosa para esse cara aqui desse jeito. Então, você vai fazer validação cruzada para você ter uma média de 10 iterações para saber se esse cara aqui está acertando ou não no B, que é 1%. Né? Então, você vai para as técnicas de amostragem para tentar ajudar isso. E aí, para melhorar a distribuição dos dados, e aí existem algoritmos que já são bons para classes desbalanceadas. Né? Se você pegar, por exemplo, o AdaBoosting, né? Ele foca o ajuste do erro no que ele está errando. E aí aquele cara vai sendo... Ele vai combinando vários classificadores e dando peso cada vez maior para aquele que ele está errando. Ele tende a ser um pouco melhor para esses casos, né? Tem uma outra vertente de IA chamada Cost Sensitive Learning, né? Aprendizado sensível ao custo, que você consegue ajustar na loss os pesos do desbalanceamento, né? Enfim, tem algumas soluções para isso, né? E aí vai de cada caso, tá bom? Obrigada. Ok. Mário? Opa, professor, tá me ouvindo? Tô, diga lá. Primeiramente, parabéns, tá, pela palestra e pela apresentação. Professor, minha dúvida é referente a algo que o senhor falou, mas ele só assim, falou bem pouco sobre. Aí, caso fosse possível, só comentar um pouco sobre a técnica fine tuning. Quando que a gente usa, por quê, quais são as características de um problema onde a gente tem que utilizar o fine tuning e a importância da gente estar entendendo como que ela funciona para os nossos problemas. Obrigado, professor. Tá. O fine tuning, nem todos os modelos permitem você fazer fine tuning, tá? Ele é algo mais recente, ficou mais forte recentemente, né? Pela dificuldade que a gente tem de retreinar esses modelos grandes, tá? Normalmente, em rede convolucional, né, o que você faz quando você está numa rede convolucional, né, você tem aqui a sua rede. Normalmente, esse cara aqui é o que ele constrói, o que a gente chama de feature map, né? No final aqui você tem um mapa de características e aqui na frente você normalmente bate o que a gente chama de fully connected, que é basicamente uma MLP, né? O que você faz é você joga esse cara aqui fora e retreina o final tudo novamente e aqui você mantém todos os pesos, né, do modelo originalmente, tá? Se você for para texto, né, a história é muito parecida. O que você vai fazer, você tem o BERT, por exemplo, né? E aí, no final, ele tem uma camadinha só aqui no final que você pode jogar fora e usar para treinar as outras coisas que você precisa, tá bom? Então, você tem esses cenários. Aí você fala assim, legal, mas então vou aplicar isso em tudo. Não dá em tudo, tá? Por exemplo, se eu tentar aplicar isso em LSTM, não vai funcionar, tá? Se você for tentar aplicar isso em GRU, não vai funcionar. Tem alguns modelos que não funcionam você fazer isso, tá? Em alguns vai funcionar, tá? E aí você tem que estar um pouco ciente disso. Mas o lance disso aí, se você for olhar
os papers aí das principais conferências mais recentes, tem muito paper novo aí de maneiras de você tentar fazer isso de uma maneira um pouco mais efetiva, tá? Mas, a grosso modo, é isso. Você vai lá e troca o final e retreina o modelo. Professor, desculpa, não sei se ficou muito claro para mim, mas essa técnica que o senhor falou de já utilizar o modelo pronto, jogar fora a última camada e colocar o meu problema, essa é a técnica de transfer learning, certo? Tá. Tem uma questão de nomenclatura aí, aí Mário. Transferência de domínio é um termo um pouco mais genérico para isso que a gente está fazendo, tá? Tem outras maneiras de fazer isso que a gente fez. Isso aqui que a gente fez foi fine tuning, que eu mostrei, tá? Existem outras maneiras de você fazer transfer learning que muitas vezes vai mexer aqui no meio desse modelo aqui e também vai mexer na função de custo seu, tá? Então, não é assim, só isso aqui. Tem um mundo à parte aqui também de maneiras de você fazer transfer learning, tá? E aí existem até variações disso aí. Por exemplo, multitask também permite você fazer algo parecido. Então, em vez de você pendurar uma tarefa só aqui na frente, você pendura umas 3, 4 tarefas aqui e vê se esse cara aprende, né? Que você pode fazer ele aprender simultaneamente para reconhecimento de dígito, reconhecimento de caractere, reconhecimento de não sei o que lá. E aí treina o negócio, né? Aliás, se você for olhar, quando você mexe com GANs, né? Você tem o generator e o discriminator lá. Uma maneira de fazer semi-supervisionado é com um approach muito parecido com esse aqui, apesar de não ser transfer learning, né? Você consegue fazer... pode ser considerado um tipo de transfer learning, talvez, tá? Você consegue fazer isso, ok? Ok, professor, obrigado. Bom, então aí, diga, Pedro. Obrigado, gente. Opa, eu tava mutado. Obrigado pela palestra, primeiramente, professor. Estou com uma dúvida, às vezes ela pode ser um pouquinho besta, mas, por exemplo, eu trabalho com pessoas, né? Estava pensando aqui, vou ter que anotar um monte de vídeos, e quando a gente anota esses vídeos, as pessoas geralmente elas estão muito oclusas. Uhum. Que tipo de dica é interessante na hora de anotação de vídeo, principalmente para objetos oclusos? Porque se a gente for ver em shopping, por exemplo, eu sei que a gente está agora em pandemias, né? Mas tem um conjunto de dados pré-pandemia em que as pessoas andavam mais próximas e tudo mais. Então, o que a gente leva em consideração na hora de anotar essa oclusão? E essa oclusão, ela vai ter interferência, por exemplo, na hora da gente treinar, porque há, de fato, redes mais robustas que trabalham com objetos de forma mais robusta, você consegue detectar objetos menores e tudo mais, porém é aquele negócio que o senhor falou no começo, às vezes a gente troca um pouquinho, dado o custo, performance da rede, às vezes a gente pega uma rede um pouquinho menor, que vai ter um pouco de dificuldade de detectar essa oclusão. Então, no geral, qual que é a melhor maneira de trabalhar com oclusão de objetos, por exemplo, em conjunto de dados, para tentar melhorar o algoritmo? Ou isso é uma pergunta assim de $1 milhão que ninguém sabe até hoje? É assim, Pedro, você sempre tem que mapear a sua entrada e o que você quer de saída. Se tem oclusão, e se a oclusão for total, não tem milagre, né? Você não consegue fazer esse negócio funcionar de jeito nenhum, ok? Você tem que pensar nessa sua entrada se ela tem informação suficiente para gerar a classe que você quer. Se ela não tem informação, não tem milagre, ela não vai te dar isso, né? E isso acontece muito com alguns problemas que eu enfrentei aí, que os caras queriam fazer extração de alguma característica de planta usando imagem de drone. Aí a gente fala assim, cara, mas só com imagem RGB não tem milagre, porque o que você quer tá num espectro totalmente diferente, né? Então, você tem que estar sempre atento a isso. Se a sua entrada tem essa informação, então será que o algoritmo não faz mágica, ele tem que extrair isso de algum lugar, então você tem que estar sempre pensando nisso. Será que aqui tem a informação que eu preciso? Tem, então vamos tentar fazer o modelo aprender isso. Se não tiver, não tem milagre. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, sim, deu para entender tranquilo. Eu penso que mais ou menos levar em consideração como se a gente humanamente fosse possível de distinguir pelo menos aquela pessoa uma atrás da outra. Isso. E ter um pouco de bom senso também. Isso. Então, beleza. Obrigado, professor.
Por nada. Sérgio? O senhor falou sobre o resumo. Essas instruções o senhor vai falar agora ou o senhor vai mandar por e-mail? Manda a gente envia? Manda por e-mail para mim e aí eu contabilizo a presença, tá bom? Tá, tem quantidade de laudo, não? Não. Tá, obrigado. Tá bom. Bom, então é isso, gente. Novamente, foi um grande prazer aí estar com vocês. E aí estamos à disposição para qualquer dúvida também relacionada à aprendizagem de máquina, tá bom? Professor, Valeu, até gente. quando que o trabalho pode ser enviado, o resumo? Manda agora. Você faz aí e já manda. Beleza, professor. Obrigadão e parabéns aí pela palestra. Valeu, gente. Valeu pela presença aí. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Valeu, professor. Valeu, gente. O meu e-mail é edsontm@facom, tá? E aí o FMSBR, tá bom? Mandem para mim e aí eu contabilizo, tá? Beleza, então, gente. Valeu. Um abraço.